O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e amansamente águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão em toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Graças a Deus por este tempo de louvor e adoração que o Senhor nos permitiu lhe oferecer essa noite. Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Como você sabe, estamos refletindo já há várias semanas no Salmo 23 e hoje eu gostaria de concluir esta sequência de pregações no Salmo 23, meditando junto com você sobre a parte final do versículo 6. Semana passada nós meditamos sobre a primeira frase do versículo 6 e hoje nós iremos concluir esse versículo e assim finalizar esta sequência de pregações neste salmo. Nosso desejo é realmente que você tenha sido abençoado ao longo destas semanas, que tenha sido uma oportunidade para refletir na Palavra de Deus, refletir neste salmo, se aprofundar um pouco mais no conhecimento deste salmo e também da fidelidade, da presença do Senhor enquanto nosso pastor, como aquele que está cuidando da nossa vida. Amém? Vamos ler a Palavra de Deus, vamos ler mais uma vez este salmo e depois repetiremos o versículo 6, que será o versículo da nossa meditação dessa noite. E diz assim a Palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. O versículo que nós vamos meditar hoje é o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em particular esta última frase, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
O Salmo 23 é um salmo cheio de instrução, mas também um salmo cheio de esperança e um exemplo de vida de um servo de Deus que tinha uma boa comunhão com o seu Senhor e o seu servo expressa todo o seu afeto, toda a sua compreensão em relação ao seu pastor, toda a sua confiança, toda a sua fé que ele tinha no seu Senhor ao longo de todo este salmo. E ele termina da melhor maneira possível, fala agora da eternidade, ou seja, o Senhor é o seu pastor, mas o Senhor não é só o nosso pastor para esta vida presente. O Senhor vai continuar sendo o nosso pastor por toda a eternidade. Temos um Senhor que nos levará para a glória, que nos levará para a sua presença, que tem promessas registradas na sua palavra em relação à eternidade. Então, a presença de Deus, ela não se limita somente a esta vida. Realmente, se nós vivêssemos uma vida de 60, 70, 80 anos e depois morrêssemos e tudo tivesse acabado, que sentido teria realmente esta vida? Seria apenas um breve momento que passa rápido. Se você conversar com pessoas de idade, você vai ver que elas dão esse testemunho, que esta vida realmente ela passa muito rápido. 60 anos, 70 anos é nada. O Tiago diz na sua carta que a vida é uma fumaça, é um vapor que logo se desvanece. Então, se não contarmos com a eternidade, se a vida não tiver alguma sequência depois da morte ou depois que Jesus voltar, realmente a vida não faria qualquer sentido. Então este salmo também, ele se ficaria aquém, ele ficaria incompleto se não houvesse esse apelo final, essa referência final para a eternidade. E ele termina realmente dessa forma, dizendo: depois de tudo que Jesus é na minha vida, depois de tudo que o meu pastor é na minha vida, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outras versões dizem para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Ou seja, Davi estava agora colocando o seu olhar lá no futuro, lá na frente, no que Deus ainda tinha para fazer na vida dele, não somente aqui na terra, mas também quando o Senhor o levasse para a sua presença. Havia uma eternidade ainda para ele viver na presença de Deus, sendo alimentado e sendo consolado pelo seu pastor. E essa é realmente a nossa esperança também. E eu quero hoje falar com vocês justamente sobre a eternidade, sobre o Deus maravilhoso que nós temos, que tem um futuro prometido para mim e para você, para aquele que é um crente fiel, aquela pessoa que realmente confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquela pessoa que tem a sua fé alicerçada na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, como o garante para o perdão dos nossos pecados e que também nos habilita a viver na presença de Deus. E então nós temos realmente esta referência à eternidade aqui da parte de Davi. Uma coisa que eu acho muito interessante na fé de Davi é ele crer na eternidade, crer numa vida além da morte. Isso é uma constante, nós já meditámos há algum tempo sobre este assunto aqui na igreja e nós dissemos nessa altura que a vida além da morte, a esperança da vida continuar depois da morte, ela é uma constante na raça humana. O ser humano tem algo dentro dele, inato, que leva a que ele acredite que tem que ter mais alguma coisa, que a vida não pode ser só isto. Existe um sentido, um instinto natural que já nasceu connosco, que nos leva a acreditar na vida além da morte, na eternidade, algum tipo de eternidade. Se você for estudar todas as grandes religiões deste mundo, você vai ver que todas elas apontam para algo depois da morte. Nenhuma delas prega uma doutrina em que a vida se resume ao que acontecer aqui na Terra durante a nossa experiência terrena. Não, todas elas, de uma forma ou de outra, com versões diferentes em relação à eternidade, é verdade, mas todas elas nos apontam para algo depois da morte. Tem que ter algo depois da morte. Então, se você for estudar todas as religiões, elas sempre oferecem uma promessa, uma esperança, uma expectativa que a vida vai continuar de alguma forma depois da nossa partida deste mundo. E porquê que existe essa constante em todas as religiões? Porque que todas as religiões têm isso em comum? A crença de uma eternidade. É justamente por causa desse instinto natural com que Deus já nos dotou. É como se fizesse parte do nosso DNA. Nós já fomos criados assim, para ter essa esperança de que a vida vai continuar. Mesmo que a gente passe por aquele vale de sombra de morte, de que fala ali o versículo, a gente passará pela morte, mas a vida continuará, a vida seguirá para a eternidade. E nós temos essa esperança também. Mas como será essa eternidade?
Qual é a promessa realmente da palavra de Deus em relação à eternidade? Certamente você já ouviu falar que quando a pessoa parte deste mundo, ela vai para o céu. E a pergunta é, que conceito é esse que nós temos acerca do céu? Que lugar é esse, o céu? Embora também a gente acredite pela palavra de Deus que aqueles que morrem sem Jesus, eles não irão para a presença de Deus. Porquê? Porque nós sabemos que Deus nos oferece a sua presença ao longo de toda esta vida. E em função da escolha que nós fizermos ao longo desta vida, nós iremos viver a eternidade. Então aquela pessoa que durante esta vida decide que não quer ter Deus, ou que não quer ter o Deus da palavra de Deus, não quer ter o Deus da Bíblia, quer ter um Deus inventado pela sua religião, ou não quer ter Deus nenhum, quer viver a vida do seu jeito, tudo bem, na eternidade ela vai viver desse jeito também. Mas aquele que confia na palavra de Deus, aquele que confia nas promessas do Senhor, realmente nós temos essa expectativa de irmos para a presença de Deus. E a presença de Deus realmente é o céu. Nós sabemos que Deus habita no céu. Não é este céu azul que nós vemos durante o dia, ou nublado. Não é esse céu das estrelas que nós observamos à noite. Não, esse aí é o céu cósmico. Mas a palavra de Deus nos fala de 3 níveis de céu. E no terceiro desses níveis é onde habita realmente o nosso Deus. É o esconderijo do Altíssimo e é ali para onde está a promessa de Deus para cada um de nós. Então nós temos esta expectativa de que nós iremos para a presença de Deus quando partirmos deste mundo, quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. Então a nossa esperança é realmente irmos para a presença de Deus, para o céu, para o lugar onde Deus habita, para o esconderijo do Altíssimo. É ali que Deus tem reservado o destino eterno das nossas almas. É para ali que o Senhor tem um plano para a sua igreja, para mim e para você. Eu quero lhe dizer em primeiro lugar que essa esperança que nós temos, ela tem um fundamento profundamente bíblico. Ou seja, essa ideia de que as pessoas partem deste mundo e vão para o céu não é apenas uma tradição que a igreja alimentou ao longo dos séculos. Não, ela está na palavra de Deus, é uma promessa da palavra de Deus, e nós podemos compreender pela palavra de Deus o porquê e a razão de ser dessa promessa. E em primeiro lugar, você então precisa entender que essa promessa ela é profundamente inerente às características e à vocação da igreja. A igreja corpo de Cristo, a igreja do Novo Testamento, a igreja que nós vivemos, a igreja a qual nós pertencemos. Não estamos falando desta igreja local, aqui deste lugar, aqui de Ibiapina, no bairro das Pedrinhas, não. Estamos a falar da igreja universal, essa igreja que Jesus vem construindo desde o seu ministério e que tem se prolongado ao longo dos séculos e dos milénios e chegou até os nossos dias. Então essa igreja que é composta pelos cristãos de hoje, mas também pelos cristãos do passado, dos irmãos que já partiram, mas também dos irmãos que ainda vão se converter, as pessoas que ainda vão aceitar Jesus até ao arrebatamento da igreja. Essa igreja ela tem uma vocação destinada ao céu, ou seja, faz parte realmente da nossa natureza como igreja, irmos viver no céu, irmos viver na presença de Deus. Nós não vamos entrar aqui em questões de doutrina dispensacional, não é o lugar, nem é o momento oportuno para fazermos isso. Nós temos os nossos estudos bíblicos, onde nós desenvolvemos com mais tranquilidade e calma esse tipo de assuntos. Porém, nós sabemos pela palavra de Deus que Deus tem propósitos para o céu e tem propósitos para a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus tem planos para o céu e tem planos para a terra. E Deus tem um povo terreno chamado Israel, que tem uma vocação terrena, um povo que irá herdar a terra. Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Ele estava se referindo ao seu povo terreno, a Israel, aos judeus. Mas a igreja não, a igreja tem uma vocação celestial, a igreja está sendo preparada para ir morar no céu, para ir habitar na presença de Deus. Deus quer um grupo de cristãos, de crentes verdadeiros, na sua presença para o adorar, para o contemplar por toda a eternidade. Então eu e você fazemos parte deste corpo, desta igreja que vai morar no céu. Por isso nós dizemos que, e nós acreditamos que quando partimos deste mundo nós vamos para a presença de Deus, vamos para o céu. Porquê? Porque não somos só nós. Nem é por nossa causa, nem é por nossos méritos, tampouco. É por causa da presença de Deus e do propósito de Deus para a sua igreja. Então, o plano de Deus para a igreja é que, no final deste tempo da graça que nós vivemos, o Senhor Jesus vai voltar, vai tomar a sua igreja e vai levá-la para a sua presença, e nós iremos habitar no céu por toda a eternidade. Porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida lá no futuro. Como será essa vida no céu?
Especula-se muito, realmente a palavra de Deus não tem muitos detalhes, muita informação sobre a vida no céu, porém existem ainda assim alguns elementos que nós podemos tirar da palavra de Deus para responder essa pergunta: como será a vida no céu? Algumas pessoas acreditam que será um lugar monótono, sem muito para fazer, a gente vai ficar lá só olhando, sem saber o que fazer. Não, isso não é verdade. O céu será um lugar riquíssimo de atividade, nem eu nem você vamos ter tempo para ficar lá de bobeira, nós vamos estar ocupados com a adoração e com o propósito que Deus tiver para a minha vida e para a sua vida lá na eternidade. Deus detesta a monotonia. A palavra de Deus nos ensina que realmente Deus é um ser criativo e que gosta de movimento, que gosta de coisa nova, que gosta de novidades. Nós aprendemos que o universo está em expansão, o universo está se renovando todo dia, sempre nascendo novos planetas, novos sóis, novas galáxias, e Deus está observando todas essas novidades, porque Deus não gosta de monotonia. Então, a última coisa que você pode imaginar é que o céu vai ser um lugar monótono, um lugar onde não tem nada para fazer. Não, o céu vai ser um lugar muito prazeroso, um lugar muito bom de se viver e um lugar cheio de atividade para a minha vida e para a sua vida. Outra pergunta que as pessoas fazem é: e no céu nós vamos ter corpo? Como é que vai ser a vida lá no céu? Vai ser só um espírito? Não, a palavra nos ensina que nós iremos ter corpos gloriosos. Ou seja, Deus está criando uma nova raça de homens, uma nova raça humana, destinada e particularmente adaptada a viver no céu. A palavra de Deus também nos ensina que o nosso corpo será à semelhança do corpo de Jesus, aquele corpo glorioso com que Ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Ele não ressuscitou com um corpo igual ao que Ele tinha quando viveu aqui nesse mundo. O corpo que Jesus recebeu quando Ele nasceu a partir de Maria era um corpo totalmente humano, exatamente igual ao meu, exatamente igual ao seu. Por isso nós lemos na palavra de Deus que Jesus, em diversos momentos, Ele tinha cansaço, Ele sentia sede, Ele sentia fome, Ele estava sujeito exatamente às mesmas debilidades e necessidades físicas deste corpo terreno. Porém, quando Jesus ressuscitou, nós lemos na palavra de Deus que era um corpo diferente, era um corpo semelhante ao que Ele tinha antes, tinha parecências, tinha semelhanças em relação ao corpo que Ele tinha antes. Por isso os discípulos conseguiam reconhecer que era Ele. Fisicamente ele era parecido com o corpo anterior, mas não era exatamente o mesmo corpo, era um corpo já com uma nova natureza. Por isso Jesus entrava nos espaços sem precisar abrir as portas. Jesus se deslocava a grandes velocidades. Nós lemos que num momento ele estava com os discípulos a caminho de Emaús e poucos momentos depois ele já estava de novo em Jerusalém, no cenáculo, para visitar os seus discípulos e para os consolar e para mostrar que ele estava vivo. Então, isso mostra grandes diferenças de natureza, do corpo que o Senhor tinha. Então, a palavra de Deus nos ensina, principalmente lá na carta aos Filipenses, que o corpo que nós vamos receber é um corpo glorioso, é um corpo à semelhança do corpo de Jesus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nós lemos assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o nosso corpo, no céu, na eternidade, nós iremos sim ter um corpo. Não vamos ser apenas uns espíritos vagando, sem ter morada, sem ter onde pousar, não. Nós vamos ter um corpo glorioso, à semelhança do corpo do Senhor, para viver então a eternidade no céu. É um corpo totalmente adaptado às características e às realidades do céu. E este corpo que nós vivemos aqui é um corpo adaptado à terra, é um corpo terreno. Lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que há corpos celestes e há corpos terrestres. Nós vivemos num corpo terrestre, mas o corpo que nos está prometido é um corpo celeste, é um corpo destinado a viver nas regiões celestiais. E em consequência, é um corpo que não está sujeito às mesmas debilidades deste corpo que nós vivemos. Então, é um corpo que não se cansa, é um corpo que não envelhece, é um corpo que não adoece, é um corpo que não sente dor, é um corpo que não morre, que não está mais sujeito à morte. A morte é uma característica deste corpo terreno. O corpo eterno não terá mais essas características, não será mais um corpo sujeito à morte. Outra pergunta que as pessoas fazem é:
Quando lá na eternidade nós vamos ser reconhecidos, nós vamos reconhecer outras pessoas, nós vamos identificar quem está do nosso lado, pessoas que nós conhecemos aqui na Terra e que são cristãos, que vão também para a presença de Deus. Será que nós vamos reconhecer essas pessoas lá? Eu creio que sim. Porquê? Nós temos esse exemplo justamente no corpo do Senhor. O corpo do Senhor ele era diferente daquele que ele tinha tido antes. Porém, os discípulos conseguiam reconhecer Jesus. Havia traços, havia semelhanças que se mantiveram no corpo glorioso do Senhor em relação ao corpo anterior que ele tinha, ao corpo terreno que Jesus tinha. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, não mais aquele corpo terreno. Porém, esse corpo glorioso tinha realmente semelhanças que permitiam que ele fosse identificado, que os discípulos olhassem e vissem, é Jesus. Eu lembro, por exemplo, a certo momento, depois de Jesus ter morrido, os discípulos estavam um pouco desanimados, aí eles entraram num barco e foram pescar, e Jesus apareceu na praia, fez uma fogueira e começou a assar um peixe. Os discípulos não tinham chegado com o peixe ainda na praia para poder ser assado, porém Jesus já tinha lá o peixe e já estava assando o peixe. E a palavra de Deus diz que Jesus comeu desse peixe também, ou seja, esse corpo que Jesus tinha, ele também podia comer comida terrena. De alguma forma Jesus conseguia fazer isso. E a palavra de Deus nos diz que quando eles ainda estavam lá no barco, lá no mar, eles olharam para a praia e João disse, é o Senhor, é o Messias, é o Mestre. Ele olhou no meio do mar, a uma distância que lhe permitia identificar as pessoas que estavam na praia, e ele olhou e ele viu, ele reconheceu que era Jesus. Havia realmente semelhanças. Isso faz com que realmente eu acredite que sim, que Jesus podia ser reconhecido. Então nós iremos também reconhecer pessoas lá na eternidade, porque eu creio que algumas características, alguns traços da nossa fisionomia irão ser mantidos no novo corpo que Deus nos der lá para a eternidade. Porém, ainda assim, o corpo do Senhor era um corpo que ele não estava preso às limitações do tempo e do espaço, como nós estamos aqui, enquanto estamos neste corpo terreno. Então, isso mostra-nos que havia características diferentes. Isto é um exemplo que eu quero compartilhar com você, para você entender como será um pouco essa eternidade. Então, Deus nos garante uma eternidade, essa eternidade será na sua presença, isso é por causa do propósito que o Senhor tem para a sua igreja, não é por alguma virtude particular minha ou sua, ou por algum propósito particular para mim ou para você, que possa ser diferente das outras pessoas. Não, é porque é o propósito de Deus para a igreja. Você é um membro da igreja, eu sou um membro da igreja, então nós pertencemos à igreja Corpo de Cristo, e a igreja Corpo de Cristo, ela tem uma vocação celestial, ou seja, ela está destinada a morar no céu, a viver a eternidade na presença de Deus. E por isso, Deus nos preparará para essa eternidade, e isso incluirá realmente um corpo glorioso à semelhança do corpo do Senhor. Então nós teremos consciência, teremos memória, eu acredito que nós vamos lembrar dos relacionamentos aqui na terra, porém nós não lembraremos dos sofrimentos. A palavra de Deus nos ensina que na eternidade, na presença do Senhor, não existe tristeza. Deus é um ser profundamente alegre e Ele não permite que na sua presença exista tristeza. Então, toda e qualquer memória de tristeza, memória que nos leve, reporte para momentos de dor, momentos de sofrimento que nós tivemos aqui na terra, eu creio que nós não vamos ter lá na eternidade. Aqui na terra nós vivemos realmente, estamos sujeitos à dor, ao sofrimento, a passar por processos difíceis, mas quando partimos para a eternidade, essas coisas vão desaparecer da nossa experiência humana. Nós não mais iremos viver situações que nos causem dor e sofrimento, nem a memória da dor e do sofrimento terreno, eu creio que nós iremos sentir. Deus vai limpar isso da nossa memória e vai nos dar somente uma memória positiva, vitoriosa, vencedora lá na eternidade. Porém, nós teremos sentimentos, vontades e emoções. Por exemplo, nós sentiremos alegria. A alegria é uma emoção. Nós não sentiremos tristeza, mas sentiremos alegria. Então existirão vontades e emoções também na eternidade. Não são vontades carnais como nós temos aqui, são vontades totalmente sujeitas à vontade de Deus, aos direcionamentos de Deus. Porquê? Porque toda a tendência pecaminosa vai ser também tirada de nós. Então nós não vamos ter sentimentos egoístas, sentimentos por nossa própria causa, desejos pecaminosos. Não, tudo isso vai sair.
o pecado e a raiz do pecado vai ser totalmente tirada da nossa vida e nós não vamos ter nem sequer a memória dele lá na eternidade. Viveremos grandes experiências com Cristo na eternidade. Deus tem propósitos para a sua igreja no céu. Eu creio que Deus tem atividades, tarefas para nós desempenharmos lá na eternidade, lá no céu. A palavra de Deus diz, Jesus disse a certo momento, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus é um ser de trabalho. Deus não está lá sem fazer nada, Deus não está lá ocioso. Por isso a eternidade não vai ser um tempo ocioso para nós, vai ser um tempo de trabalho também. Nós certamente teremos tarefas, funções para desempenhar lá no céu. Deus distribuirá para a sua igreja. Todo mundo vai ter alguma coisa para fazer, alguma tarefa, alguma função. Por quê? Porque Deus gosta do trabalho. Ele é um ser de trabalho. E com certeza nós também não iremos ficar ociosos lá no céu. Nós iremos ter trabalho. Haverá recompensas para o trabalho também no reino, lá no céu. Não haverá sentimentos de inveja, como já dissemos. O pecado será totalmente tirado dos nossos corações, da nossa mente. Nós não teremos mais tendência para pecar. Não existirá mais raiz pecaminosa. Então, todo esse tipo de coisas contrárias à vontade de Deus sairão realmente da nossa vida. Isto porquê? Porque Deus tem um plano, e concluindo, Deus tem um plano para nós no céu. E eu quero dizer que a vida que Deus tem para mim e para você é muito melhor que esta vida que nós estamos vivendo. Por isso é que o salmista ele termina, depois de ter tido um salmo verdadeiramente arrebatador e de grande consolação e de grande edificação, ele termina pensando na eternidade. Porque apesar de tudo que ele podia viver com o seu Senhor, aqui na terra, gozando da presença do Senhor, da mesa que o Senhor iria preparar para ele, do seu cálice transbordando, da sua cabeça sendo ungida, tudo isso, nada disso é comparável ao que Deus tem para nós na eternidade. A eternidade vai ser muito melhor, vai ser muito mais abençoada, vai ser muito mais repleta. Eu creio que as bênçãos que nós recebemos aqui na terra são apenas vagas ilustrações do que será a eternidade, do que será viver na presença de Deus, viver no céu. Além disso, o céu é um lugar lindíssimo. A palavra de Deus nos compara o céu às coisas mais preciosas que existem na face da terra. Como nós também já dissemos aqui na nossa igreja, eu creio que essas ilustrações, elas são apenas meras ilustrações, porque é melhor ainda. Quando a Bíblia diz que lá terá ruas de ouro ou pedras preciosas, não é ruas de ouro, só é muito melhor que ouro, é muito melhor que diamante, é muito melhor que topázio. Só que para que nós pudéssemos entender, o Senhor usou ilustrações do que de melhor tínhamos aqui na terra, para nós conseguirmos entender como poderia ser a presença de Deus, como poderá ser o céu. Mas na realidade é muito melhor que isso. Essas coisas terrenas, elas são fracas ilustrações para representar verdadeiramente a realidade do céu. Então, meu querido, se console com esta palavra. Deus tem um propósito realmente para a minha vida e para a sua. Não se resume realmente a estes anos de vida que nós tivemos aqui na terra. Por isso, não se agarre também demasiado a esta vida. Esta vida é só uma passagem. Na verdade, ela é a antecâmara da verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que nós vamos começar a viver quando partimos para a eternidade, quando estivermos na presença de Deus. Essa é a verdadeira vida que Deus tem para mim e para você. Então, esta vida que nós vivemos aqui, ela é cheia de tropeços, de sofrimentos, de desilusões. Tem também os seus momentos prazerosos? Tem também os seus momentos de alegria? Tem, mas isso é muito fraco para comparar com o que será a eternidade. Davi relata neste Salmo 23 uma experiência maravilhosa com o Senhor, porém ele sabia que mesmo assim não era comparável com a eternidade. A eternidade ia ser muito melhor. Por isso ele termina este salmo se reportando à eternidade. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Será muito melhor. Aí já não vai ter mais os seus inimigos, não vai estar mais cercado, sendo ameaçado de morte. Não, ele estará para sempre na presença de Deus. E esta é a esperança para mim e para você, é o projeto, é o plano de Deus. Não é uma esperança vá, como você pode compreender, não é apenas uma promessa vaga, não, é uma promessa concreta e embasada na doutrina da palavra de Deus, na doutrina da igreja, no propósito de Deus para a igreja, na essência do que é a igreja, da vocação da igreja. E por causa da vocação da igreja,
Deus tem essa promessa para mim e para você, amém? Pois se console com esta palavra, viva a sua vida aqui na terra enquanto o Senhor permitir, viva essa vida para a glória de Deus, faça escolhas sábias que agradem ao Senhor, para que quando nós partimos deste mundo, o Senhor nos leve realmente para a sua presença e nós entremos no gozo desta vida plena que o Senhor tem para nós, amém? Pois que Deus lhe abençoe, se console com esta palavra.